Como você já sabe, durante o mês de setembro no Vem e Segue-me, vamos nos concentrar em algumas sessões de doutrina e convênios relacionadas a uma determinada época da Igreja. Aproximadamente a década de 1830 foi uma época difícil. Às vezes eu chamo de década de angústia ou de adversidade. Esse período enfrentado pela Igreja e pelos membros da Igreja no Missouri. Essas sessões podem nos ensinar muito sobre como lidar com a adversidade em nossa vida e com provações de diversos tipos. Nessas sessões, os santos às vezes passavam por severas perseguições, perdendo sua casa, seus bens, suas colheitas e sua vida. Acho que podemos aprender muito com a maneira como lidaram com essas coisas, pois nos ensinam como lidar com nossas circunstâncias e, acima de tudo, a confiar em Deus como eles fizeram. Quando eu penso nos ensinamentos dessas sessões e no que o Senhor está nos dizendo, três aspectos se destacam para mim. O primeiro é que precisamos ser capazes de suportar algumas repreensões, às vezes por coisas erradas que fizemos ou enganos que cometemos, mas também para nos refinar e nos ajudar a ser melhores discípulos de Jesus Cristo. Na seção 101, o Senhor fala sobre os motivos de algumas das condições que eles suportavam ou que estavam causando sofrimento naquela época. Ele diz no versículo 2: Eu, o Senhor, permiti que lhes sobreviessem aflições que os afligiram em consequência de suas transgressões. Quais foram as transgressões? Eis que eu te digo, havia desarmonias e contendas e invejas e disputas e concupiscência e cobiça entre eles. Portanto, com essas coisas corromperam suas heranças. Foram vagarosos em atender à voz do Senhor seu Deus. Estamos todos sujeitos a essas coisas, tentações ou dificuldades na vida, das quais podemos nos tornar vítimas, e assim podemos aprender com elas. No versículo 9 dessa mesma sessão, porém, temos essa promessa maravilhosa. Em verdade eu te digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles. Não os expulsarei totalmente, e no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. É algo maravilhoso para se contemplar. Seja qual for a repreensão, seja qual for o desafio, Ele se lembrará de ter misericórdia quando nos voltarmos para Ele. O segundo aspecto que se destaca para mim, quando estudo essas sessões, é que o Senhor espera que sejamos pacificadores, como ensinou o presidente Nelson. Há muitas coisas na cultura e na sociedade de hoje, em várias partes do mundo, que se concentram na retribuição, na vingança. Mas o Senhor diz, minha é a vingança. E precisamos aprender a deixar o julgamento para Ele. Por mais difícil que possa parecer, temos a responsabilidade de orar por aqueles que nos perseguem. Como Ele disse no Sermão da Montanha, todos são filhos dele. O Senhor não está dizendo que devemos tolerar abusos ou permanecer em circunstâncias ou situações prejudiciais. O Senhor nos diz que podemos e até devemos buscar reparação. Perdoamos, mas seguimos em frente. Deus cuidará daqueles que se voltarem para Ele. Ele não nos abandona, sejam quais forem os desafios, as provações ou a perseguição. Em outra sessão que estamos estudando, a sessão 100, a partir do versículo 15, ele diz: Portanto, que se console vosso coração, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam retamente e para a santificação da igreja. Pois levantarei para mim um povo puro, que me servirá em retidão. E todos os que invocam o nome do Senhor e guardam seus mandamentos serão salvos. Lembro-me de uma experiência que tive há muitos anos, quando enfrentei um grande desafio financeiro e orei por uma solução milagrosa que não me foi concedida. Eu recorria ao Senhor frequentemente, todos os dias, para obter a ajuda necessária para lidar com esse desafio a cada momento, dia após dia, semana após semana.
e demorou vários anos para haver uma solução total e definitiva. Mas descobri que podia me voltar para Ele todos os dias em oração, buscando sua ajuda e recebendo o pão de cada dia, por assim dizer, a ajuda de que precisava naquele momento. E descobri que a consequência dessa experiência foi que desenvolvi um relacionamento muito mais próximo com Deus e com o Salvador do que talvez teria sido possível de outra forma. O ponto principal é nos voltarmos para Deus, não para longe de Deus. O terceiro aspecto que percebo nessas sessões é que Deus cuidará daqueles que se voltarem para Ele. Sinto-me grato a esses antepassados dirigentes e fiéis que suportaram a intensa perseguição sofrida durante a década de 1830 no Missouri, inclusive o profeta Joseph Smith e sua família. Temos uma dívida de gratidão com eles devido ao modelo e ao exemplo que deixaram para nós. E acho que a fé e o legado deles são um legado para nós. Quer sejamos os membros mais antigos ou os mais recentes da igreja, somos donos desse legado. E ofereço o meu próprio testemunho de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se esforçando poderosamente para nos salvar e exaltar, e estarão ao nosso lado dia após dia, em todos os aspectos de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.